Olá, aqui é o André Lima falando. Eu sou o criador do site da EFT, né, o eftbr.com.br, e também criador do programa Mente Próspera. E agora eu vou conversar com Cláudia, que vem se auto-aplicando a EFT, vem tendo benefícios, participou também do programa Mente Próspera, e algumas coisas foram mudando na vida dela, e essa entrevista é para conhecer um pouquinho melhor a história dela e as mudanças que aconteceram e por que que essas mudanças aconteceram. Tudo bem com você, Cláudia? Tudo bem? Eu estou muito feliz. Para mim é uma honra ter sido entrevistada com você, André Lima. E eu tenho certeza que eu estou aqui, então, para realmente poder falar um pouco de mim, dessas mudanças, tudo. Que bom. Obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui compartilhando. E só para a gente conhecer um pouquinho melhor você, fala o que é que você faz e onde é que você mora também? Eu moro em Ribeirão Preto, São Paulo, já faz muitos anos. Agora, de trabalho, eu faço várias coisas. Eu falo que eu sou eclética. Uhum. Eu trabalho com vendas, então eu sou autônoma, eu vendo de tudo. Eu vendo roupas, lingerie, cosméticos, N coisas. Eu falo que eu sou um shopping center ambulante. E além de vender também, eu também sou coaching, sou palestrante motivacional e também com certeza vou estar atuando com a coisa da EFT, por saber o quanto que ela beneficia as pessoas. Legal. Você atende como coach hoje em dia? Sim, Sim? eu tenho como coaching. Já tem clientes, já faz atendimento, já tem uma... Tenho. Na verdade, o meu foco maior até hoje foi mais o lado das vendas. Certo. Tá? Eu já comecei a atender como coaching, mas realmente em 2015 que eu programei que seria um volume muito maior. Ok. Então já está esclarecendo para isso. Muito bom. Legal, então. E como foi que você conheceu o meu trabalho? Foi através de um amigo meu, que até hoje eu agradeço ele, também chamo André, esse meu amigo. Ele me falou assim, olha, Cláudia, como eu atendi ele como coach, né? Ele é meu coach. Aí ele falou assim, Cláudia, você vai adorar, eu vou mandar um e-mail para você. Aí eu conheci através desse e-mail. Aí quando eu entrei em contato, comecei a assistir os webinários, eu fiquei apaixonada. E eu pensei comigo, é minha cara isso. E eu tive uma intuição muito forte, que eu tinha certeza que isso ia poder me ajudar. E com certeza, como eu funciono muito, que motivo ajudar as pessoas, eu pensei, além de me ajudar, vai ajudar as pessoas. Então aquilo já me animou de uma tal forma que eu comecei já a praticar um pouco que fosse. Você tem usado também nos seus atendimentos com seus coaches? Ainda não, vou realmente começar a atender mais e tá usando mesmo a FT. Mas realmente a minha ideia foi para completar o meu ciclo. Como eu sou coach, palestrante motivacional, eu pensei, nossa, perfeito eu aliar o coach com a FT. Porque através do coach, vem à tona, através de insights durante o coaching, vem as crenças limitantes. Aí eu pensei, meu Deus, que perfeito, eu pensei comigo. E eu posso ajudar, além das técnicas do coaching, eu posso ajudar as pessoas através da técnica da EFT para poder justamente trabalhar essas questões das crenças limitantes. Eu pensei, é perfeito. Foi por isso que realmente eu comecei a atuar e comecei a fazer em mim para pensar, já vou fazer em mim para saber como são os resultados. Legal. Esse é um casamento perfeito, realmente, né? Você inserir a EFT nas suas sessões de coach, você vai conseguir fazer com que os seus clientes cheguem mais longe, mais rápido, de uma maneira mais fácil, né? Mais simples até, e com maior velocidade. Muito bom. Bom, agora você me mandou um depoimento falando sobre alguns benefícios, algumas coisas que aconteceram, né? Que passou a se amar mais, enfim. E também benefícios nessa questão profissional. Então, eu queria entender melhor como é que foi essa mudança, o que foi que aconteceu, como é que era antes, como é que ficou depois. Então, conta para mim como é que foi esse processo, né? Como é que foi essa melhora e por que que essa melhora aconteceu. Vamos entender isso melhor. Então tá, vamos lá. Bom, eu já trabalho a mente, já estudo, já entendo de leis mentais, algumas coisas, então a gente vai já se analisando. E eu cheguei num ponto, assim, depois de um relacionamento amoroso que eu tive no ano passado, que eu sofri bastante, eu cheguei numa conclusão. Uma conclusão profunda sobre essa questão. Por que essas coisas aconteceram comigo? Eu não consegui entender, porque eu penso positivo. Aí, como eu também falo a respeito, eu também entendo também a respeito de subconsciente, tudo,
foi que eu entendi que a questão minha era me amar mais. Eu precisava, existia alguma coisa no meu inconsciente que fazia com que na minha vida se repetisse as coisas, mas que os resultados não eram como eu gostaria. Qual era a coisa que E se repetia, que você não estava a, feliz? a minha vida amorosa. Então, assim, eu acabava atraindo, às vezes, pessoas ou circunstâncias que realmente não chegavam onde eu queria, que realmente não era um relacionamento saudável, alguma coisa que realmente fosse me completar. Uhum. E por devido a isso, eu tive um insight muito assim profundo sobre esse entendimento. Então, veja bem, eu precisava então voltar-se para mim. Porque como a minha vida é muito voltada para o outro, então a gente escuta muito a respeito, perdoa o outro. Então, sabe, essa questão do outro. E na minha vida eu percebi, de uma maneira muito profunda, que a questão era se voltar para mim. Eu tinha que realmente me amar. E se amar é uma coisa interessante, porque a gente acredita que se ama. Mas não é bem assim. Não é porque eu me cuido, que eu sou vaidosa, que eu me amo. É uma coisa profunda. Eu estava até pensando sobre isso, eu falei, nossa, como é interessante, como é profundo você pensar no seguinte, se você está num círculo vicioso de acontecer os mesmos acontecimentos, é porque tem algum conflito dentro de mim, tem alguma coisa que não está harmoniosa, vamos dizer assim. Então, quando eu comecei a entender que eu precisava realmente me perdoar. Sabe aquela história? Quando você faz alguma coisa, você vivencia alguma coisa, você pensa assim, puxa, eu fui idiota, hein? Pelo amor de Deus. É uma coisa muito comum a gente pensar da gente mesmo. Você Aí eu tinha comecei, você tinha esse oi? pensamento, você tinha muito esse pensamento recorrente, é isso? Não era toda hora, mas no fundo, eu pensava, como é que eu fui passar por isso? Eu não entendia, existia alguma coisa de mim que entendia por que eu passava por algumas situações. E aí cheguei a uma conclusão. Falei, então, peraí, na verdade, no fundo, quando eu cometi algum erro, ou vivenciava alguma coisa que não tinha um resultado satisfatório, que era um resultado ruim na minha vida, eu, no fundo, me julgava. Então, quando eu comecei a entender que esse processo era o que eu sempre ambicioso, então eu me julgava. Quando você se julga, o que acontece? Você tende a permanecer no mesmo erro. Você Então, se eu coloca, acabava atraindo você se a coloca para mesma baixo, né? distância. Você acaba se De colocando para alguma baixo. forma, de alguma forma. Como é que eu fui viver isso? Eu era tão certa, eu não era capaz de enxergar que isso não tinha nada a ver comigo. Então, o que acabou acontecendo? Eu comecei a entender que eu tinha que quebrar esse ciclo. Então, quer dizer, como eu sou uma pessoa muito correta, pessoas muito corretas tendem a ser mais exigentes consigo mesmas. Se julgam mais. Então, eu precisava aceitar que eu sou um ser humano, que eu posso errar, e a partir desse momento me perdoar, e me perdoando, a partir desse momento, eu quebraria o ciclo. Aí eu vou parar de me julgar, então eu não vou precisar mais passar pelas mesmas situações. Muito Então bom. eu entendi, e assim, vivenciar isso foi muito sofrido para mim. Foi muito sofrido. Então eu entendi, na verdade, se eu vou colocar para você agora, que é a verdade, a sensação que eu tenho é que parece que eu consegui sentir a verdade da vida. Sabe quando você tem aquela sensação que você conseguiu sentir que, na verdade, tudo parte de nós e volta para nós? Então eu precisava estar bem comigo mesma. Eu precisava realmente me amar, mas me amar profundamente. Não só por fora, mas me amar e me respeitar como eu sou. Não importa se eu errei, porque é um aprendizado. E a partir do momento que eu entendo que esse aprendizado, eu paro de errar. Então, essa é a grande questão, esse é o lance da vida. Então, quando eu Ou, entendi isso, eu quis passar para as pessoas. Né? ou mesmo se você errar, você vai ter uma atitude mais compreensiva, né? E vai se perdoar mesmo assim, né? Exatamente. E quando eu entendi isso e vi o programa Mente Própria, meu Deus, eu falei assim, eu pensei, não quero nem saber se eu tenho dinheiro ou não tenho, simplesmente sou assim. Eu sou decidida. Eu falei, eu vou comprar esse programa, vou fazer uma Mente Próspera. E eu tenho certeza absoluta que a minha vida vai mudar. Porque, na verdade, eu já entendi alguns conceitos. Eu iria só aplicar, porque eu sabia que eu ia utilizar os meridianos, que é aquilo que você explica muito bem, inclusive, e que eu poderia o quê? Eliminar de mim mesma
essas emoções negativas. E o que eu comecei a fazer? É bem interessante, quando eu comecei, eu comprei o Mente Próspera. Se você for analisar mesmo o meu histórico, eu não comecei pelas crenças limitantes. Eu comecei pelas lembranças do passado, de criança. Que tipo de lembrança que você trabalhou? O pessoal Por entender. exemplo, por que eu cheguei na lembrança? Porque você deu um relato uma vez de uma pessoa e você disse assim, olha, essa pessoa, eu estava fazendo com esse cliente AFT e de repente, porque ele tinha muito sono, e ele, na verdade, acabava acordando tarde, então ele não conseguia ter mais possibilidade do trabalho dele. Aí, fazendo FT, ele foi lembrar de uma cena que estava dentro do carro com o pai e os irmãos, e o pai apontou e falou, olha o que você vai ser. Acho que é pro canavial, alguma coisa assim. Então, aquela cena fez Deixa, com eu- que... deixa, eu- deixa eu contar a cena, porque para o pessoal entender como é que foi a cena. Ah, então, A história que eu contei é que esse cliente, né, ele sentia uma preguiça, ele achava que era preguiça o que ele sentia, porque ele não conseguia acordar cedo, então ele não conseguia visitar os clientes, não dava conta do que ele tinha para fazer, ele não conseguia crescer. Então ele lembrou de uma cena, né, enquanto a gente estava na sessão, em que ele estava no carro com o pai, né, e com os irmãos, e os irmãos eram mais estudiosos do que ele, e ele era considerado uma pessoa que não era estudiosa, e o pai sempre brincava com ele, ou criticava ele por isso. Então eles estavam na estrada com o carro e passaram por um canavial, onde tinha um monte de trabalhador cortando cana. E aí o pai dele olhou para ele e falou assim, olha aí, no futuro seus irmãos vão ser doutores e você vai estar aí cortando cana, porque você não estuda, né? Então, e aí ele gravou isso de uma forma muito intensa como um sentimento de rejeição, né? Eu não sou ninguém, eu não tenho valor nenhum, eu não mereço, né? Eu sou uma porcaria, né? Se meu pai tá falando uma coisa dessa, o pai falou em tom de brincadeira, mas mexeu profundamente com ele. Então foi essa história que você ouviu lá e que acabou lembrando de alguma coisa sua, né? exatamente. Isso, aí que eu comecei a fazer. O trabalho que eu comecei a fazer foi, já sei, eu tenho que trabalhar as questões emocionais. Eu tenho certeza que elas que estão ocasionando essa sensação que eu tenho que eu posso mais e não estou fazendo aquilo. Eu posso fazer mais, eu posso ser mais. Então eu comecei a trabalhar a minha infância, trabalhar algumas cenas, algumas coisas que ficaram registradas muito, muito forte em mim, cenas que eu lembrava. Cenas que a gente lembra quando olha para o passado, com certeza é muito forte. Ficou muito, muito forte Eram aquela cenas de quê? cena. Que traziam que sentimentos? Rejeição, culpa, tristeza, que é Medo, medo, medo. sentimentos de medo. Então, assim, sensações de medo, eram cenas assim relacionadas, porque quando eu era criança, minha mãe chegou um tempo a viajar a trabalho, né? Que ela vendia umas roupas. E uma das cenas era justamente quando a minha mãe saía de casa e viajava, ficava com meu pai, porque para minha mãe, a presença da minha mãe que deixava mais segura. Então, quando ela saía, eu tinha aquela sensação de medo. Eu tinha medo, um medo muito grande. Eu estava muito nervosa. Eu era pequena, bem pequena, não lembro que idade que eu tinha, mas eu era bem pequena. E quando eu comecei a trabalhar essas cenas assim, eu comecei a ver que as coisas começaram a fluir. E comecei a retirar dentro de mim essas sensações de medo, essa sensação, no fundo, acho que ser abandonada, deve ser mais ou menos isso, né? A criança tem essa sensação. Então, assim, eu comecei a trabalhar pelas lembranças. Eu comecei pelas lembranças, porque eu sabia que eu ia conseguir retirar de dentro de mim o que estava me obstruindo, vamos dizer assim, né? Uhum. E comecei a fazer esse trabalho, esse processo, e eu fico, assim, muito feliz porque é uma técnica muito simples. É isso que eu acho fantástico. Muito simples e rápida. Então, você vai aplicando e você vai vendo resultados. Então, por exemplo, eu comecei a utilizar muito a técnica que eu estudei no curso de contar histórias. Eu percebia que era uma técnica mais profunda e que eu ia contando tudo. Eu ia contando como eu me sentia, cada cena. E isso foi mudando. Eu fui percebendo que foi mudando a minha história, como se estivesse abrindo, né, a minha vida de novo. Uhum. E aí, fazendo esse processo, uma coisa muito interessante também sobre essa questão que eu comentei sobre o perdão, que me ajudou muito, foi quando eu comecei a utilizar, me perdoo.
Então, eu comecei a aplicar nos pontos e comecei a dizer que eu me perdoo. Então, me perdoo por cometer esses erros, me perdoo por ter sido idiota, mais ou menos assim, fui fazendo, em cada situação. Então, isso me deixou até calma. Eu ficava calma, eu ficava aliviada, porque tirava de mim aquele peso, que uma coisa que eu descobri em mim, que eu acredito que eu me coloquei um peso muito grande na vida, que eu não podia errar. Uhum. E errar é um aprendizado. Não cometer o mesmo erro, mas errar é um aprendizado. E ser perfeita não tem como. Então, me aceitar como eu sou, esse é o grande chance da vida. Então, esse trabalho de me amar, de me respeitar e de curtir as minhas qualidades, é um momento, assim, na minha vida muito único. A sensação que eu tenho, assim, muito forte, é que eu estou renascendo de novo. Então, a Cláudia, ela está renascendo, ela está aberta à vida. Muito Estar bom, aberta à vida é um prazer, é um presente. muito bom. É isso que você falou, né, do se perdoar mesmo cometendo um erro. Isso é o padrão da autoestima elevada. A pessoa que tem uma autoestima boa, né, que é a pessoa que se ama de verdade, não só superficialmente, quando ela comete um erro, ela reconhece que cometeu um erro, automaticamente ela se perdoa por ter cometido esse erro, ou às vezes não precisa nem se perdoar porque nem está se condenando, só precisa se perdoar quem está se condenando, na verdade. Ela se perdoa, ela aprende com o erro e ela segue em frente à vida dela. E a pessoa que está presa nos sentimentos de culpa ou nos sentimentos de rejeição, que estão ligados à baixa autoestima, ela quando comete um erro, ela fica se colocando para baixo porque cometeu um erro, fica se perguntando por que eu cometi esse erro. E isso baixa ainda mais a autoestima dela. Isso não contribui para ela ser uma pessoa melhor. É como se fosse para ser uma pessoa melhor. Mas só que não funciona. E essas críticas que a pessoa faz com ela mesma é como se fossem as críticas que ela recebeu durante a vida dela. É como ela aprendeu a se tratar durante a infância, né, pelas críticas que ouviu, talvez pela falta de elogio, de reconhecimento. Então, aquela voz crítica que veio do passado, do pai, da mãe, ao invés do pai e a mãe fazer isso agora, que a gente já é adulto, né, já cresceu, aí a pessoa começa a fazer, ela mesma começa a fazer isso com ela. Então, à medida que você limpa esse passado, aí a sua voz interior começa a ficar mais compreensiva. Ok, eu errei, tudo bem, não tem problema, eu reconheço esse erro, mas vamos lá, vamos seguir em frente, vamos aprender com esse erro, vamos seguir em frente. Né? E talvez tenha sido isso que aconteceu com você. Verdade. E aí você sentiu o quê? Um sentimento maior de amor por você mesma? Como é que foi isso? Exatamente. Inclusive, estava comentando disso, eu estava lembrando que uma das coisas também que eu trabalhei, que eu acho interessante, né? Assim, meu pai é falecido hoje, né? Mas meu pai, ele sempre foi uma pessoa debochada. Então, na verdade, ele tinha um hábito quando eu era criança, quando eu perguntava alguma coisa, falar que eu era burrinha. Mas não que ele me achasse burrinha, até interessante. Mas fazia isso brincando. Só que eu percebi, hoje eu consigo entender, que eu nunca achei que era brincadeira, eu acreditei como verdade. Foi aí que começou, então, a perceber, então, que a minha autoestima devia estar baixa. Só que olha que coisa interessante. Eu não percebi que minha autoestima era baixa. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente positiva. Então, para mim, foi uma descoberta muito grande perceber que tinha alguma coisa na minha autoestima. Então, quando eu comecei a trabalhar, então eu fazia cena e começava a aplicar nos pontos. Das palavras que o pé utilizava, eu comecei a ir aliviando toda aquela carga, que na verdade era uma brincadeira, mas a minha seriedade perante a vida não conseguia ver isso. Inclusive, até hoje, olha que interessante como a gente vai se conhecer até hoje, essa questão das pessoas brincarem comigo, eu estou trabalhando isso. Porque eu sempre acredito que tem um fundo de verdade. A pessoa brinca, mas é porque ela quer dizer algo para mim. Então, eu realmente estou trabalhando a EFT com isso, porque aí eu percebi que realmente essas coisas tinham sido muito fortemente gravadas dentro de mim. Uhum. Mesmo que não fosse aquilo que realmente meu pai pensava. Isso então, o que importa é a interpretação que a gente faz, na verdade, né? Às vezes a pessoa fala sem intenção nenhuma, às vezes pode até ter uma maldade, uma intenção, mas o que importa é como você interpretou aquilo. E a criança tende a interpretar pela fragilidade emocional, por não ter maturidade,
ela pode interpretar de forma negativa e levar aquilo como uma verdade para ela, né? Tá aí, qual foi o efeito prático dessa mudança interna na sua vida profissional, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos? O que é que isso te trouxe de benefício, de mudança? Então vamos lá. Aí eu comecei a perceber que começou assim na vida profissional, começou a acontecer alguns momentos assim, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo de uma viagem que eu fiz, porque eu achei assim fantástico. Então, olha o que aconteceu. Eu queria fazer um curso, até já comecei esse curso. E como eu invisto muito também em curso, eu falei, Deus, e agora? Como que eu vou fazer mais um curso? Cada hora eu quero fazer um curso. Aí o que aconteceu? Só que olha que interessante, eu não fui atrás para vender mais, para fazer tal coisa, para fazer esse curso. Simplesmente, eu falei que eu vou fazer esse curso. Como? Não sei, mas eu vou fazer. Era uma decisão. Mas no momento que eu já pensei assim, aconteceu um fato. Eu recebo um telefone e me fala assim, Glaucia, é o seguinte, tem uma empresa que eu trabalho em São Paulo, né? Que eu divulgo assinaturas da revista dela em alguns eventos. Aí, de repente, ela me ligou e falou assim, olha, a Thalita não vai poder fazer o trabalho, né? Nesse evento ela queria para Poços de Caldas, e eu preciso que você vá. Tá certo. Não, beleza. Aí eu pensei, nossa, eu vou conseguir dar conta de resolver tudo que eu tenho que resolver ainda aí. Tipo, era 2h pouco da tarde e o ônibus tinha que pegar às 6 horas. Eu tive 3 horas e meia para resolver tudo. Mas aí que tá o grande tchan da coisa. Tudo aconteceu de uma maneira tão harmoniosa que tudo trouxe para mim. Naquele dia, eu tinha que buscar a minha sobrinha, aquele dia eu tinha que buscar ela na escola. De repente, a minha irmã liga e fala, olha, pode deixar que eu pego ela. Então, tudo aconteceu tão perfeito. Eu tinha que devolver a lingerie. Aí eu liguei, ela falou, não pode viajar tranquila. Então, tudo foi acontecendo de uma maneira tão harmoniosa. Eu tinha que fazer uma palestra naquele dia. Eu lembrei tudo. Meu Deus, agora eu tenho que fazer a palestra. Eu consegui, na primeira ligação que eu liguei para a pessoa, eu faço para você. Então, tudo aquilo foi de uma maneira tão harmoniosa. Eu falei, gente do céu, que maravilha. Deu tudo certo. Eu dei certinho de fazer a mala, tudo. Eu fui viajar. Uma coisa que eu achei muito interessante, porque não é comum, tá? Não é comum, pode falar o que quiser. Encontrei um taxista, que foi mais do que um taxista, foi um grande amigo junto. Porque era engraçado, porque ele era assim, não tinha interesse em mim, então por isso que eu falo, né? Eu falo, então tem interesse em você, então por isso que foi tão legal, não tinha interesse nenhum. Me respeitou pra caramba, mas foi muito legal. O que aconteceu? Cheguei lá, foi ele que eu peguei na rodoviária, né? De Poços de Caldas, aí ele me levou pro hotel. Aí ele falou assim, olha, me explicou direitinho aonde que eu poderia, porque era bem no centro do hotel, onde eu poderia comer um lanche, alguma coisa. Aí ele falou assim, olha, se você deixar a mala lá, já que é aqui pertinho, deixa você ali na lanchonete. Já é raro acontecer isso. Aí, beleza. Quando eu dou uns 3, 4 por não, mas era 11 horas da noite. Eu falei assim, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Tô achando meio longe. Ele falou assim, não, eu fico com você. Ele foi lá comigo no carrinho de lanche, me levou para o carrinho de lanche, era melhor. Aí fizeram o lanche, ele ficou lá me esperando. Aí depois ele não cobrou não, tá? Ele fez de graça, tudo bem que era pertinho, mas ele não cobrou. Mas foi assim, a gentileza. Nossa, achei aquilo maravilhoso. Nossa, que gracinha. E me deixou no hotel. Ele falou, olha, se você precisar para você ir para o evento, eu te levo. Aí peguei o telefone dele, aí no outro dia ele me levou para o evento. Aí, de repente, eu pensei para ele assim, olha, meu celular, eu tenho 3 celulares, aí meu celular, um deles, nossa, a bateria dele tá horrível, e eu não consegui recarregar porque a tomada não tem como. Aí ele pegou, me emprestou um carregador dele, que tem vários tipos de tomada, e falou, pode usar. Aí amanhã você me devolve. Então era tudo muito assim. E ele me emprestou o próprio celular dele para trocar a bateria, então eu achava aquilo lá, falava, gente, isso não é comum, porque isso não aconteceu comigo dessa maneira, não. Então ele facilitava toda a minha vida. Ele me buscar direitinho, aí trazer eu pro hotel. Mas assim, uma gentileza em pessoa, foi ele que depois foi buscar no meu evento para me levar na rodoviária. Até eu estava tão em cima do horário, eu pensei, pelo amor de Deus, você está chegando? Não. Fique tranquilo, Cláudia, que se acaso você não chegar a tempo, eu levo você de carro. Até Ribeirão Preto, por minha conta. Fique tranquila que vai dar tempo.
Cheguei lá na rodoviária para voltar para Ribeirão Preto. Ele tirou as malas, foi lá comprar passagem. Ele veio com as malas. Aí eu preciso comprar umas coisas na lanchonete. Ele foi comigo até a lanchonete, ficou segurando minhas bagagens, para eu comprar umas coisinhas para eu comer, me levou até o ônibus. Chegou ali no ônibus, ele falou assim, eu preciso dar uma banheira. Você me espera só um minutinho, só mais um pouquinho. Fui lá no banheiro, voltei, ele estava lá. Deixou as malas lá, me deixou até na porta do ônibus. Quer dizer, isso na minha vida nunca aconteceu. Então, assim, tudo isso, para mim, já é uma amostra do universo que eu estava alinhada. Mas só uma pergunta, esse trabalho permitiu que você fizesse o curso que você queria, foi isso? Exatamente. Eu consegui o valor do dinheiro que eu precisava para poder fazer esse curso. Então aquele curso que você estava desejando fazer, não tinha como ainda até aquele momento, então apareceu esse trabalho que deu tudo certo no final das contas. Exatamente. E aí o pagamento que você recebeu deu para fazer o seu curso lá. Foi exatamente, o meu curso. Legal. Mas assim, o que eu achei legal frisar, que esses detalhes que eu contei, porque não são coisas comuns na nossa vida. Então, quando você está alinhado no universo, começa a acontecer. Então, eu penso numa coisa, o universo me traz. Foi uma coisa que você comentou no depoimento, né? Agora eu penso e as coisas acontecem. Isso, vem até mim. Eu não tenho que me esforçar. Então, por exemplo, agora tem uma amiga minha que tem um salão de beleza, ela falou, Cláudia, está acontecendo tudo assim para mim, o tempo todo acontecendo isso comigo. Cláudia, se você quiser vender aqui no salão, você pode vender, não quero nada. Fique à vontade, eu tenho vários clientes que você pode atender. Então, tudo está acontecendo assim para mim. As pessoas estão querendo me ajudar, de uma forma ou de outra, apresentar clientes. Então, eu não estou pedindo para elas, está vindo até mim. Então, para mim, isso é toda uma amostragem do universo que eu estou alinhada com ele. É isso que eu entendo, porque uma coisa é você se esforçar para conseguir alguma coisa. Outra coisa, não que eu me esforço, eu trabalho muito, mas assim, começa a trazer para mim. Então eu penso numa coisa e começa as coisas a acontecer. Então eu consigo que as coisas aconteçam de maneira melhor para mim, em todos os sentidos. Então essa aqui do salão já apresentou, olha, fala com a minha cunhada. E ela me ligou, Cláudia, liga para minha cunhada que ela quer ter suas roupas. Então essa movimentação das pessoas para me ajudar, eu já sinto que é justamente já uma resposta para mim. Porque às vezes você pode estar dizendo assim, não aconteceu ainda coisas magníficas na sua vida ainda. Não, mas eu garanto uma coisa, porque faz muito pouco tempo que vão acontecer. E eu não tenho dúvida nenhuma. Então, assim, é isso que é extremamente estimulante, é saber que eu estou aberta. Essa sensação que eu tenho. E a sensação que eu tenho é que eu quero abraçar o mundo com as coisas que eu gosto de fazer. Você percebeu também se a sua atitude melhorou, mudou, se as suas escolhas ficaram melhores, se você está mais criativa, alguma coisa assim? Porque tem esses dois movimentos, né? Tem o universo trazendo para a gente também mais coisas, mais facilmente, e tem também, no desbloqueio, no alinhamento, a gente começa a procrastinar menos, a fazer mais coisas, a ter mais ideias. Exatamente. Eu estou tendo mais ideias, eu estou com uma vontade assim, imensa, eu tenho uma sensação muito grande, é muito forte. E para mim, falar assim com você, para mim é um prazer imenso. Porque a sensação que eu tenho é que nós somos pessoas que gostam de contribuir com a humanidade. E a sensação de contribuição que eu tenho é muito grande. E está me vindo assim, umas ideias muito interessantes, como eu sou coach, palestrante motivacional, de fazer uns cursos online, que é uma coisa que eu também compro muito curso online, faço muito. E essa vontade de poder dividir com as pessoas aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, aquilo que pode trazer uma mudança real na vida das pessoas. Então, isso está vindo agora, por isso que eu tenho aquela sensação real, né? Vontade de criar, uma vontade de criar imensa. Eu sou bastante criativa e eu estou sentindo que está me acionando também a minha criatividade. Também esse momento da minha vida, de vontade de criar, de fazer alguma coisa. Pode ser pequena, porque eu estou começando, né? É uma coisa que eu não estou acostumada, principalmente com marketing digital. Eu quero realmente estar indo nesse caminho. Então, assim, de poder contribuir com as pessoas, de poder trazer esse conhecimento para elas, mas de uma maneira minha, né? Com o meu jeito, com a Cláudia, com a vontade que eu tenho de poder facilitar a vida das pessoas. Eu sou uma facilitadora em tudo aquilo que eu faço, tanto nas vendas, porque o meu trabalho de vendas, ele é
personalizado. Eu faço uma entrevista para atender cliente, vejo o perfil. Então, todo o meu trabalho, ele é todo embasado, é uma coisa que eu criei sozinha, tá? Criei sozinha essa maneira de trabalhar. Não existe ninguém em Ribeirão Preto que faça esse trabalho que eu faço. Então, essa ideia que eu tenho é de contribuir com as pessoas. Então, a pessoa depois do atendimento, com certeza ela vai sair melhor dele. De poder ajudar em qualquer sentido. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para gente encerrando, porque o tempo já está Tá. esgotando. O seguinte, se alguém perguntar para você, se alguém chegasse para você perguntando qual o caminho para a prosperidade, o que é que eu faço para eu prosperar, né? Dentro do que você aprendeu, do que você sabe, da sua experiência, de forma resumida, o que é que você diria para essa pessoa? Para ela prosperar? É. Eu diria para ela que ela precisa trabalhar o interior dela. Que ela precisa se desbloquear das crenças limitantes. Que ela precisa se amar. Que ela precisa se olhar mais. Nós não nos olhamos. E que ela precisa ter um pensamento focado. Ela precisa saber o que ela quer. Porque o universo ele só entende uma pessoa que saiba o que quer. Então, ela precisa ter um pensamento focado no que ela quer. Ela precisa também sentir na alma dela se aquela é a missão da vida dela. Não é simplesmente porque eu tenho que trabalhar e tenho que pagar contas. Ela descobrir a missão de vida dela, ela focar nesse objetivo que ela tem, e ela precisa trabalhar o eu dela. Porque quando ela trabalhar o eu dela, ela vai se desbloquear daquilo que ela vinha trazendo desde o passado dela, né? Daquilo que ela foi registrando como verdade, e ela também eliminar as crenças limitantes dela. Tudo isso faz com que ela chegue no objetivo dela. Maravilha, resumiu para mim perfeitamente, é isso aí. É a essência, né, da prosperidade é essa daí, é trabalhar o interno para refletir no exterior, que é o que você está passando e tenho certeza que vão acontecer mudanças cada vez maiores na sua vida, né? Mais abundância, mais prosperidade, você já está com a mente bem próspera, então o resultado financeiro ele vai ser cada vez maior, né? Com certeza. Está aumentando, com certeza, já está aumentando muito. Muito obrigado pela entrevista, pelos ensinamentos, parabéns pelo resultado e continue firme aí nesse caminho. Com certeza. Vou continuar te acompanhando também, querido, com certeza. Tá, joia. Maravilha, então. Pessoal, e quem está aqui acompanhando essa entrevista e quiser saber mais sobre como a EFT pode te ajudar a eliminar os sabotadores que impedem a sua prosperidade, como a EFT te ajuda a ter mais abundância, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link para você assistir uma série de vídeos gratuitos. É uma série especial que eu só deixo 2 vezes por ano, somente por alguns dias, e que você agora vai ter a chance de assistir para conhecer melhor como você pode eliminar a autossabotagem e ter uma vida de mais abundância e prosperidade. Então clica aqui, faz a sua inscrição para você assistir o material. Se porventura você entrar e os vídeos não estiverem no ar no momento que você estiver acessando essa entrevista aqui, então, não fica triste, faz o seu cadastro mesmo assim, porque quando ela for pro ar você vai receber uma mensagem e mesmo que ela não esteja no ar agora, eu vou te mandar mais um presente, que é um e-book onde eu falo sobre prosperidade, dicas de prosperidade para você se trabalhar e já expandir a sua mente e conseguir mais abundância para a sua vida. Então é isso, eu agradeço a todo mundo que está aqui assistindo e um grande abraço, a gente se encontra na próxima entrevista.